que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos podem ler comigo? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento e abençoe a Tua palavra aos nossos corações. Que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado, e que o Teu povo seja edificado, exortado e consolado também. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o tema da mensagem é 3 pilares para a caminhada cristã. Ao lermos aqui o texto, fica fácil de acharmos quais são esses 3 pilares: firmeza, constância e abundância. Então eu quero falar sobre isto nesta noite. Rapidamente, para entendermos do porquê Paulo se expressou desta forma para a igreja de Corinto, nós temos que entender todo o contexto, todo o capítulo, mas eu não vou ler todo o capítulo aqui, vou fazer apenas um esboço. Do versículo 1 ao 4, Paulo está falando do Evangelho. Ele diz: eu também vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, e ressuscitou por nós, segundo as Escrituras. E isso é Evangelho, é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que quer dizer boas novas. Então, quando nós vamos levar as boas novas para as pessoas, o que nós vamos dizer? Que nem tudo está perdido, porque o Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Então, há esperança para a humanidade. Então, ele apresenta e define o Evangelho. Ele até fala do versículo 5 até o 11, que muitas pessoas viram o Senhor Jesus. Pela manhã eu falei que após a ressurreição de Cristo, ele ainda ficou 40 dias aqui nessa terra, dando testemunho da sua ressurreição, para provar para as pessoas que ele havia morrido, mas que ele havia ressuscitado fisicamente. Então houve várias testemunhas, os apóstolos viram, 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto, e o próprio apóstolo Paulo, como eu mencionei pela manhã também, ele estava indo para Damasco e o Senhor Jesus se apresenta para o apóstolo Paulo, e esta foi a credencial, a autoridade que ele teve para ser apóstolo. Só que estava surgindo um falso ensinamento ali na igreja de Corinto, que não existia ressurreição de mortos. Então este era o falso ensinamento que estava rondando ali na igreja de Corinto. Aí do versículo 13 até o 32, o apóstolo Paulo ele faz uma refutação. Ele refuta esse falso ensinamento. Então ele começa a dizer que realmente há ressurreição de mortos, até porque era uma doutrina já do Antigo Testamento, não era uma doutrina nova, era uma doutrina já do Antigo Testamento. Aí Paulo diz: espera aí, se não há ressurreição de mortos, então o Senhor Jesus não ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, está todo mundo perdido. Então é vã a nossa fé, em outras palavras, está todo mundo perdendo tempo aqui. Mas aí ele finaliza dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou, amém? E o Senhor Jesus realmente, Ele ressuscitou. Ele morreu, mas depois de 3 dias, Ele voltou a viver. E hoje lá no céu tem um homem com corpo glorificado, com corpo ressurreto. E este homem é o Senhor Jesus. Então Paulo refuta esse falso ensinamento, e ele faz um alerta e uma exortação ali no versículo 33 e 34. Ele faz um alerta, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então alguns estavam na dúvida se havia realmente a ressurreição, porque eles estavam dando ouvidos àquele falso ensinamento de que não há ressurreição de mortos. E aí, para reforçar a sua refutação, do versículos 35 até o 57, ele faz uma exposição do arrebatamento. Ele fala: como é que os mortos vão ressuscitar então? Eles receberão corpos glorificados, corpos celestiais. Ele até fala que o arrebatamento será muito rápido, num abrir e fechar de olhos. A palavra no grego ali é átimos,
que é uma fração indivisível de tempo. Ou seja, sem mesmo nós percebermos, o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja da face dessa terra. Ou seja, num abrir e fechar de olhos, os crentes no Senhor Jesus serão arrebatados, serão levados para o céu. Então ele conclui tudo isso dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, entendendo isto, o contexto do porquê Paulo se expressou dessa forma, falando aí sobre firmeza, constância e também abundância, então eu vou entrar nos 3 pilares. Essa palavra, portanto, que é uma conclusão, é uma conjunção que indica conclusão ou consequência, sinônimo de logo, por isso, por conseguinte, ou assim sendo. Usa-se para ligar uma oração anterior, mostrando o desfecho de uma ideia ou raciocínio. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre firmeza, sobre este pilar. Firmeza é ter uma base sólida e ser estável, sem ser abalado por circunstâncias ou pressões. É ter estabilidade e solidez em suas crenças e convicções. O Senhor Jesus, ele falou sobre firmeza em Mateus capítulo 7. Ele diz que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante ao homem que fundou uma casa sobre a rocha, que veio ventos, tempestades, mas aquela casa não caiu porque ela estava firmada sobre rocha. Então era uma casa firme. O Senhor Jesus falou sobre firmeza. E o apóstolo Paulo exortou os coríntios aqui a permanecerem naquilo que eles receberam. E o que é que eles receberam? O puro evangelho, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, para eles não abandonarem aquele que é praticamente o fundamento da nossa fé, é o fundamento de tudo, é ou não é verdade? Porque se o Senhor Jesus não ressuscitou, como ele falou ali, todos nós estaríamos perdidos. Mas, graças a Deus que o Senhor Jesus ressuscitou e nós temos uma bendita e viva esperança, que em breve Ele vai nos buscar para nos levar para o seu reino eterno e celestial. Ou seja, então eles tinham que permanecer firmes nessa verdade, no Evangelho, nas verdades bíblicas, diante dos ensinamentos errados que estavam sendo ensinados ali na igreja de Corinto. Se você não sabia, há muitos anos, Cristo e a sua ressurreição, até mesmo a Bíblia, a sã doutrina, vem sendo atacados há anos. É tanto ali pessoalmente, ou através de redes sociais, através das mídias, nós somos bombardeados o tempo todo com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, heresias e muitas mentiras. Tem um pregador lá em São Paulo, eu não vou citar o nome aqui, mas ele diz que Cristo não ressuscitou literalmente. Olha que absurdo. Ele diz que quando a gente prega o Evangelho, aí sim nós estamos trazendo Cristo à vida, ou seja, a ideia à vida, mas não o Senhor Jesus literalmente. Mas deixa eu dizer aqui, Cristo ressuscitou literalmente. Ele morreu, ele foi sepultado, depois de 3 dias, literalmente o seu espírito voltou para o seu corpo e ele voltou a viver. E hoje, se pudéssemos subir lá no céu, poderíamos tocar no Senhor Jesus. Ele não ressuscitou espiritualmente, ele ressuscitou fisicamente, e ele deu provas disso. Eu falei hoje também pela manhã, os apóstolos estavam duvidando da ressurreição dele, e ele disse: para provar que sou eu mesmo. Vocês têm alguma coisa para eu comer aqui? Para provar que um espírito não pode comer? Aí deram peixe e mel para o Senhor Jesus, e ele comeu e deu provas da sua ressurreição. Então que permaneçamos firmes neste ensinamento, amém? Cristo morreu, e ele ressuscitou, e ele vai voltar um dia. E eu acredito que a sua volta está muito próxima. Então é necessário, é de suma importância que permaneçamos firmes neste fundamento, nessa verdade que é a base praticamente da nossa fé. E aí nós precisamos tomar cuidado com as más conversações, com os falsos ensinamentos, com as falsas doutrinas
que estão sendo lançadas aí através, como eu falei aqui, das redes sociais, das mídias e de todos os meios possíveis. E é interessante que lá em Provérbios, capítulo 22, falando sobre esse cuidado, de não sermos influenciados, Salomão diz assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas. Então, se a gente ficar dando muito ouvidos aí, podemos ser contaminados com as heresias, com os falsos ensinamentos e também com as falsas doutrinas. O apóstolo Paulo também falou para a igreja de Tessalônica, para eles não serem movidos facilmente daquilo que eles receberam do Senhor. E o Senhor Jesus falou também, lá em João capítulo 15, do versículo 7 ao 11, eu não vou ler tudo aqui para ganharmos tempo, mas o Senhor Jesus ele fala sobre essa necessidade de nós permanecermos firmes nele e também nos seus ensinamentos, para que assim a gente possa produzir frutos para ele e também para o reino de Deus. Em um trecho dessa passagem que eu mencionei, ele diz assim: permanecei no meu amor. E se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir frutos, e essa é a vontade de Deus, que vocês produzam muitos frutos. Então, em que precisamos ficar firmes? Nas verdades da palavra de Deus, firmes com o Senhor Jesus, na sã doutrina e neste ensinamento que é muito importante, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o segundo pilar é a constância, como Paulo diz: sede firmes, aí ele continua, e constantes. O que é constância? É a capacidade de persistir, não desistir e continuar agindo de forma consistente ao longo do tempo. É ser inabalável e persistente na tarefa ou objetivo. Em resumo, ser constante é terminar o que começou. Você já viu uma pessoa que ela não termina nada que ela começa? Nesse ano, graças a Deus, eu consegui até aqui ler 4 livros, eu estou quase concluindo o 5º. Não é muito, mas eu dei uma pesquisada aí, o brasileiro lê em média acho que 2 livros, então estou um pouquinho acima da média aí da estatística, E tem um ou outro ali que eu havia começado, mas não havia terminado, mas eu falei, não, eu preciso terminar a leitura deste livro. E graças a Deus eu concluí, então já estou quase concluindo o 5º livro. Então pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser uma faculdade, tem gente que começa, mas não termina nada o que começa. Então é necessário que a gente termine aquilo que a gente começa, amém ou não? Então é necessário que a gente dê continuidade também a esses ensinamentos que nós já recebemos. Tem muita gente dizendo aí que a igreja precisa de novidade, mas eu li uma frase recentemente que diz assim: a igreja não precisa de novidade, ela precisa dar continuidade àquilo que ela já recebeu. Continuidade a quê? A palavra de Deus, a sã doutrina e os ensinamentos verdadeiros. Quando eu digo assim que a igreja não precisa de novidade, ela não precisa de um ensinamento que substitua o Senhor Jesus, que substitua a palavra de Deus, que substitua a Bíblia, que substitua a sã doutrina e que substitua também o santo evangelho do nosso Deus, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então a igreja precisa dar continuidade e não ficar acatando novidades. Eu até falei, hoje pela manhã também, usando uma frase de um grande pregador, que ele diz assim: a solução para uma igreja que perdeu o fervor espiritual não é recorrer às novidades que estão por aí no mercado da fé, mas é se voltar para o Senhor Jesus. E avivamento é exatamente isto, não é inventar coisas. Avivamento é retornar para aquilo que a igreja já tem, que o povo de Deus já tem. Quando você olha ali para o povo de Israel no Antigo Testamento, quando o povo passava pelo avivamento, o que acontecia? Eles se voltavam para a lei de Deus. Então, o que a igreja no geral, não estou falando dessa igreja específica, a igreja do Senhor Jesus que está espalhada pelo mundo inteiro, ela não precisa de novidade, ela precisa dar continuidade à palavra de Deus. Ela precisa retornar à palavra, ela precisa retornar ao evangelho, ela precisa retornar à sã doutrina, dar continuidade àquilo que ela recebeu. E a frase continua: precisamos
que as igrejas se preocupem menos em estar atualizadas e mais em estar conectadas ao atemporal. O que é o atemporal? É a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serviu para ontem, serve para hoje e vai servir para o futuro. Amém? Ela está além do tempo. Eu recebi de presente o livro do pastor Rômulo, que eu vi ali, o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é fantástico, né? É um livro que nos ensina a ter disciplina e também receber a sabedoria de Deus. E é um livro atemporal. Aqueles princípios ali, irmãos, serviu para o passado, serve para hoje e serve para o futuro. Você sabia que tem pessoas que nem crentes são, não seguem ao Senhor Jesus, mas descobriram que esses princípios bíblicos funcionam tanto na área pessoal, na vida acadêmica e na vida profissional também. E tem muita gente sendo bem-sucedida na vida porque está pegando princípios bíblicos e aplicando nas suas vidas pessoais, vidas acadêmicas e também profissionais. Irmãos, a Bíblia é um livro fantástico. Esse livro ele atende todas as nossas necessidades, principalmente a necessidade espiritual. Então a igreja precisa dar continuidade. E ele continua: precisamos de igrejas que sejam moldadas pelo Evangelho mais do que pelas tendências intelectuais e culturais. O apóstolo Paulo citou um grupo de pessoas, lá em Atos, os atenienses. Eles viviam buscando novidades para resolver e atender às suas necessidades. Então, nós precisamos dar continuidade à mensagem dos profetas, à mensagem do próprio Cristo, à mensagem dos apóstolos, à mensagem dos pais da igreja e dos grandes homens de Deus que vieram antes de nós e que pregaram a palavra de Deus. É dar continuidade ao atemporal, aos princípios milenares encontrados na palavra de Deus. É interessante quando você vê João Batista, quando ele surge, ele diz: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O Senhor Jesus vem, ele dá continuidade àquilo que João havia dito: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Aí os apóstolos vêm, eles dão continuidade àquilo que João havia pregado e àquilo que o Senhor Jesus havia pregado. Eles dizem também: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E é disso que o brasileiro precisa, se arrepender dos seus pecados. É disso que todas as nações precisam, se arrepender dos seus pecados e crer nesse Senhor Jesus que morreu e que ressuscitou. Amém? Se a pessoa fizer isso, ela vai ter a salvação e a vida eterna. Porque lá em Romanos 10, 9 e 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se qualquer pessoa crer realmente no coração que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e ela invocar o Senhor Jesus, ela será salva. Pode ser um judeu, pode ser um brasileiro, pode ser um árabe, pode ser um palestino, pode ser um argentino, pode ser quem quer que seja, porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então esse é o poder do Evangelho, como fala também em Romanos capítulo 1, Paulo dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se você está aqui nessa noite, não crê ainda no Senhor Jesus, hoje você tem a oportunidade. Você é especial para Deus. Deus te ama. Ele quer algo simples de você. Ele só quer que você creia no Senhor Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Então Deus só quer que você invoque o nome do Senhor Jesus. Falando sobre continuidade, constância, e é o que Paulo nos exorta aqui nessa noite, a gente vê Oséias falando também, Oséias capítulo 6, versículo 3. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Talvez você já tenha lido a Bíblia toda, continue lendo. Leia a segunda, leia a terceira, leia a quarta, quantas vezes forem necessárias. Dê continuidade, não pare no tempo. Porque na verdade, irmãos, o crente ele não pode parar no tempo. Ele tem que estar sempre crescendo, amém? Buscando a excelência. Deus quer que cresçamos a cada dia, tanto que há muitas exortações. Como acho que Pedro que fala, antes crescer na graça e no conhecimento
do Senhor Jesus. Então é um crescimento constante, a gente tem que buscar a perfeição até a volta do Senhor Jesus, como Paulo também disse: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a volta de Jesus Cristo. Então o crente, ele não pode parar no tempo e nem pode regredir também, ele tem que estar sempre avançando, amém? Porque às vezes tem crente que para no tempo, ele deixa de crescer, e alguns, pior ainda, eles acabam regredindo, acabam abandonando aquilo que aprenderam e vão tendo práticas que não condizem ali com a vida cristã. Então o crente tem que crescer cada vez mais, algo que não aconteceu na igreja da Galácia, né? Os Gálatas, eles estavam sendo inconstantes, porque eles estavam crendo também num outro evangelho. E falando sobre novidade, até Paulo disse também: ainda que um anjo apareça e anuncie um outro evangelho, o que tem que fazer com esse anjo? Que ele seja anátema. A palavra anátema ali é destinado à destruição. Então, ainda que um anjo apareça e anuncie um outro evangelho que não é o que nós conhecemos aqui, que tal anjo seja anátema. Muito menos qualquer outra pessoa, né? Que venha apresentar um outro evangelho que não seja o da Bíblia. Então temos que ficar firmes com aquilo que a gente recebeu e dar continuidade a anunciar este evangelho que nós recebemos. E em terceiro e último lugar, qual é o terceiro pilar? A abundância. O que quer dizer abundância? Significa ter muito, é sobrar, exceder em número ou medida. No contexto de um propósito, é trabalhar com excelência, buscar a excelência, generosidade e esforço extra, e não apenas o suficiente, é ir além. O Senhor Jesus, ele falou um pouco sobre isso, sobre a abundância. Ele falou assim: se você receber uma ordem, e se você fizer somente aquilo que você foi destinado a fazer, ou a ordem que você recebeu, se considere como um servo inútil. Eu lembro, eu era adolescente ainda, eu trabalhava numa loja de imóveis lá em São Paulo. Aí eu fui trabalhar 10 dias na fazenda do pai do meu ex-patrão. Imagina, adolescente, aí, sem experiência nenhuma com o campo, me jogaram lá numa fazenda, lá em Pedro Gomes, né, para lidar com gado. Aí eu sei que foi assim que a gente chegou, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu sei que o quintal da frente da casa estava cheio de mato, e lá atrás também, tinha um quintal no fundo, né? Aí era seu Paulo o nome dele, infelizmente ele faleceu. Ele falou para mim: limpa o quintal aqui na frente. Aí o que eu fiz? Eu limpei o quintal da frente, ficou limpinho, né? Não tinha muita experiência ali com enxada, mas ficou bom. Aí eu terminei e fui para dentro da casa, assim, na minha visão e concepção não tinha mais nada para fazer, né? Eu só fiquei ouvindo música lá até esperar ele chegar. Ele chegou no comecinho da noite, aí ele andou em todo o quintal assim, o corredor estava sujo e lá atrás também. Ele falou: mas por que você não limpou aqui o corredor e lá atrás? Eu falei: você não mandou, você mandou limpar só aqui na frente, né? Então olha a visão, né? Se fosse hoje, o que eu ia fazer? Espera aí, acabei aqui rapidinho à frente, vou aproveitar, vou limpar aqui o corredor lateral e lá atrás também, ainda vou ver alguma outra coisa, né, se eu posso fazer alguma outra coisa ainda. Hoje, lembrando da passagem bíblica, como que eu fui inútil naquela situação, né? Porque eu só fiz aquilo que ele realmente mandou eu fazer. Então, se eu fosse abundante, né? Qual é a expressão que usa? Em proatividade, né? Se eu fosse mais proativo ali, eu teria limpado o quintal na lateral e lá atrás também. Então, foi uma grande lição para mim, ali serviu de lição. Então, o Senhor Jesus também nos dá uma lição disso. Então, nos faz pensar também num rio quando está transbordando. Quem já esteve lá em São Paulo? Ali na Marginal Tietê. Ali tem o rio Tietê, né? Durante muito tempo, aquele rio transbordava. Ele tinha um problema ali, que quando chovia muito, então acabava transbordando, alagava toda a marginal. Até que eles fizeram muitos trabalhos ali, hoje dificilmente tem esse tipo de problema, né? Então já não transborda mais. Então, é como a gente pensar aí num rio que vai transbordando. E me faz lembrar também aquela passagem de Êxodo, capítulo 36, quando o tabernáculo estava para ser construído. Os irmãos lembram disso? Aí Moisés pediu para que o povo levasse as ofertas, mas deram tanta oferta, a oferta foi tão abundante, as ofertas no geral, que Moisés precisou falar para o povo: não precisa trazer mais, já é mais do que suficiente. Então eles foram o quê?
abundantes, eles deram além daquilo que realmente precisava. Então fica grandes lições para nós aí. Então Deus quer que sejamos abundantes também em todas as áreas de nossas vidas. Paulo fala que devemos ser cheios do Espírito Santo, deixar mais o nosso eu de lado para que Deus possa agir através de nós. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, automaticamente nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então é necessário que sejamos cheios do Espírito e que sejamos abundantes em todas essas coisas também, para a honra e glória do nosso Deus, para que possamos abençoar também as pessoas que estão à nossa volta. Porque uma pessoa que está em paz, ela vai levar paz para as pessoas também. É ou não é verdade? E a pessoa que está perturbada, ela vai perturbar também as pessoas que estão à sua volta. Então é importante que sejamos abundantes nessas coisas, cheios do conhecimento de Deus. E o povo de Israel estava se perdendo porque faltava o conhecimento de Deus. O povo não estava sendo abundante no conhecimento de Deus. Por isso que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E não era um conhecimento secular que o povo de Israel estava tendo problema. Na área da medicina, na área de tecnologia, não, faltava o conhecimento de Deus. E às vezes pelo fato de não estarmos cheios do conhecimento de Deus, e aí temos problemas em várias áreas da nossa vida. Então o povo de Israel estava tendo problema nisso. E também o Senhor Jesus, ele censurou os saduceus, porque faltava conhecimento para eles. E me faz lembrar também aquele texto que o Senhor Jesus diz, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se formos abundantes da doutrina, da palavra do Senhor, do Espírito Santo, falaremos coisas boas também, coisas que edificam e que abençoam as pessoas. Eu quero ler um texto aqui rapidinho, vai dar tempo, 2 Pedro, capítulo 1, olha o que Pedro fala sobre essa questão de abundância. Ele fala: se em vocês abundarem essas coisas que eu vou mencionar aqui, vocês não ficarão estéreis no conhecimento de Deus. Ele fala assim, e vós também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, abundância, né? A virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem todas essas coisas, que coisas? Que ele mencionou anteriormente, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos e vimos a igreja primitiva, a Bíblia fala que havia abundante graça na vida daqueles irmãos. Por isso que a igreja estava causando um impacto tremendo na sociedade naquela época, porque havia não somente graça, mas abundante graça na vida daqueles cristãos. E se está faltando graça em nossas vidas, quem é que pode dar graça em nossas vidas? Aquele que é cheio de graça, que é o Senhor Jesus, amém? Aquele que morreu e ressuscitou, e como eu preguei aqui pela manhã, o Senhor Jesus se apresentando para a igreja de Éfeso, aquele que tinha o poder para sustentar aquela igreja e resolver todos os seus problemas e abastecer aquela igreja com o seu Espírito Santo. E lá em Atos 4:34 também fala que havia tanta abundância de generosidade na vida daqueles cristãos, que um ajudava o outro e ninguém tinha falta de nada. Era um suprindo a necessidade do outro. Então, finalizando esse ponto, que sejamos abundantes em fé como Abraão. E Abraão era um homem de fé, hein? É tanto que ele é chamado o pai da fé. E todo aquele que crê em Cristo é considerado também um descendente de Abraão. Que sejamos abundantes também em serenidade como Isaque, em perseverança como Jacó, em mansidão e fidelidade como Moisés, em visão como Neemias, em integridade e paciência como Jó, em unção e poder como Elias, em submissão e coragem como Davi. Sermos abundantes em sabedoria como Salomão,
em santidade como Isaías, em firmeza como Jeremias. Irmãos, Jeremias era um homem firme na palavra de Deus e nos mandamentos de Deus. Tanto que eu fiz um estudo em Jeremias e o tema era o homem que não cedia. Ele não abria mão dos princípios da palavra de Deus, não abria mão de Deus e não abria da mensagem que ele tinha que pregar também para o povo de Deus. Que sejamos abundantes em dedicação como Daniel, em convicção como Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que sejamos também abundantes em expectativa como Simeão, que aguardava a vinda do Messias. Você tem aguardado a volta do Messias? Você tem aguardado a volta do Senhor Jesus? Irmãos, eu estava, e assim, com toda a sinceridade, eu estava falando com o irmão Toninho, com a família, que essa família, todos os irmãos aqui são privilegiados em frequentar essa igreja aqui, por conta dos ensinamentos que são ministrados nesta igreja. E conhecendo o pastor Rômulo, ele está sempre falando da volta de Cristo, das profecias. Irmãos, e as profecias são importantíssimas para a igreja do Senhor Jesus, porque elas exortam, consolam e edificam o povo de Deus. Então nós temos que ser abundantes também em expectativa, aguardando a volta e o retorno do Senhor Jesus. E também abundante em simplicidade e humildade como João, o Batista, que disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E também em constância como os cristãos da igreja primitiva, em ousadia como Pedro, em ousadia e eloquência como Apolo, em disposição como Paulo e, para finalizar, em entrega como Estevão, e também que sejamos abundantes em gratidão e generosidade. Eu confesso, irmãos, que durante um bom tempo eu murmurava demais, eu reclamava demais, eu percebi que isso estava me afetando e afetando a minha família também. Hoje eu estou agradecendo, sem brincadeira, irmãos, até pelos problemas. Lembra daquela situação lá, a irmã Daniela, ela trabalhava fora ainda, ela chegou em casa e ela achou que havia esquecido a chave pendurada na porta da empresa lá, que ela abria e fechava, né? Aí acho que eu estava fazendo meu devocional ali, eu estava estudando a palavra, aí ela chegou e falou isso, então já ia mudar todo o nosso programa ali para aquele sábado, né? É tanto que ela já saiu, pegou o ônibus para voltar na empresa lá. Aí eu respirei fundo, né? Contei até 10 e falei, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar. Sério mesmo, irmãos, eu falei, Senhor, obrigado porque a Dani esqueceu a chave pendurada na porta lá no trabalho. Aí do nada assim veio na minha mente, olha no bolso da mochila. Lembra disso, né? E ela já havia olhado a mochila, olhou em todos os bolsos e não achou a chave. Aí me deu a ideia, falei, vai lá e procura a chave no bolso da mochila, né? Aí peguei a mochila, enfiei a mão no bolso assim, eu senti a chave, peguei, falei, mas acho que essa aqui é a chave da empresa, né? Ela estava ainda no ponto, né? Eu falei, Dani, a chave é assim, assim, assim? Ela falou, é essa mesmo. Aí ela voltou e não precisou ir lá na empresa para ver se a chave... E seria um problema, né? Porque se alguém passa lá e pega a chave da empresa, né? Mas só um exemplo aqui. Então, às vezes, até diante dos problemas, nós temos que dar graças a Deus. Porque Paulo fala sobre isso, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E recentemente eu li um livro, não é um livro evangélico, mas interessante. Eu estava no Pará, fui fazer uma conferência lá e teve um dia de folga. Aí fui na Americanas, eu vi o título, chamou a minha atenção. Um dia sem reclamar. Alguém já viu esse livro? De capa vermelha? Vale a pena. Ele é um filósofo, mas eu achei interessante. Ele falou que ia se basear nas principais religiões para falar sobre gratidão. E sabe qual foi a religião que ele mais usou? O cristianismo. Usou muitos versículos da palavra de Deus, usou salmos, usou Paulo também, usou o Senhor Jesus para falar de gratidão. Então, para concluir, que sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Porque Paulo ele conclui dizendo, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Então vale a pena ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Talvez aqui a gente não receba nada, mas lá na eternidade, com certeza, nós vamos receber os galardões eternais para que possamos então oferecer para o nosso Deus. Se você não está firme, fique firme. Se já está firme, agora seja
constante. Se é firme e constante, que você então seja abundante em tudo aquilo que foi apresentado aqui. E que possamos também preservar o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a sã doutrina, e que possamos levar este Evangelho que liberta as pessoas. Me libertou um dia, há 29 anos, eu falei hoje pela manhã, né? Hoje estou fazendo aniversário, há 29 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Tinha 19 anos e o Senhor Jesus, Ele transformou a minha vida, e Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, porque o Evangelho é o poder de Deus e Ele tem esse poder. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela recepção também, é sempre bom estar aqui com os irmãos, e se a gente não se ver mais, porque eu acredito que o Senhor Jesus está voltando, né? Em breve, se a gente não se ver mais, eu vou usar uma frase aqui do irmão Davi Correia, ele sempre dizia, até de repente. Então, se a gente não se encontrar mais, com certeza no arrebatamento a gente vai se encontrar, amém? E aí vamos viver para todo sempre com o Senhor Jesus, aí não vai ter mais morte, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter nada que cause sofrimento no ser humano, e tudo isso por causa do Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, hoje Ele está vivo, Ele pode ouvir qualquer oração, Ele pode ouvir as nossas orações, os nossos clamores e as nossas petições também. Deus abençoe a todos, muito obrigado e uma excelente semana para os irmãos.